Olá, tudo bem? Aqui é o Jorge Paulo, o mensageiro do mundo espiritual. Hoje a gente vem abordar um tema com o vovô sobre o sofrimento. Muitas pessoas perguntam, mas por que será que eu sofro tanto nessa vida? O que será que eu fiz para sofrer tanto dessa maneira, né? Sempre nos benzimentos dele, o vovô fala o seguinte: olha filho, pensa com o vovô. Se você está sofrendo, é porque você fez alguma coisa errada, não fez? Pois é. Mas lembra, se você não sofrer, você não vai aprender. O vovô fala. O sofrimento faz parte da evolução sua. Imagina se o mundo dos seis não tivesse um pouco de sofrimento, não tivesse os aprendizados, a lição de casa, como vocês iam evoluir com o espírito? Explica pro vô. Tá. Mas vô, mas sofrer muito também não dá, né vô? Pois é. O vô sempre fala assim, né, filho? Conclusão da história. Para mim não sofrer muito, eu primeiramente tenho que sempre agradecer Pai Maior, ele fala. Eu estando em dia com meus agradecimentos, fazendo bom uso da minha memória no pensar, eu não vou estar sofrendo tanto, a não ser os necessários que eu arrasto lá de trás para poder completar aqui na frente da minha geração. Ah, vô, mas que história é essa, vô? Vocês vão falar pro vovô, mas como das minhas outras gerações? Pois é, o vô fala sempre em todos os seus vídeos, quase, em outras palavras, que a gente é um espírito velho. Se eu sou um espírito velho, então tudo que eu fiz de uma vida após a outra está faltando para me completar nessa. Um pouquinho nessa, um pouquinho na outra e assim vai. Já pensou, o vô fala com vocês, desse lado do vídeo de lá para cá, se vocês descobrissem que vocês eram um assassino? Como que vocês reagiriam nessa vida? Vocês iam ficar loucos, né? Nossa, vô, mas como, vô? Eu fui bem criado nessa vida, tive uma boa família, eu tive educação, isso, aquilo, tudo. Pois é. Mas lembra que quando vocês nascem, vocês assinam um termo lá em cima, que vai nascer naquela família, com tudo aquele sofrimento? Vocês escolheram nascer naquele sofrimento. Porque vocês fizeram um acordo junto ao mundo espiritual que vocês queriam fazer pagador naquela família. Aí, vocês só não vão sofrer mais se vocês usar a cabeça, o vô fala. Como que é usar a cabeça, vô? Fala pra nós então. Pois é, vocês têm que usar sempre o pensamento, mas o vô vê o seguinte, que as vaidades do mundo e o seu orgulho que já vem junto, acoplado nessa matéria de vocês, vem sempre em primeiro lugar do que o pensamento. Então, se eu desejar primeiro, o meu pensamento sempre vai ficar lá atrás e nunca vou conseguir fazer certo aqui na frente. Aí o meu sofrimento, além de eu ter pagado para sofrer naquela família, naquela situação, eu vou sofrer um pouquinho ainda mais. Mas daí é por minha culpa mesmo. Aí vai ser cagada, como ele me fala. Ah, vô, mas como é que eu posso reverter então, vô? Se eu tenho que fazer os meus pagamentos, então, para não sofrer muito, então, vô? Então, aí eu vou dar o seguinte fato para vocês pensar bem. Olha, para não sofrer muito, a gente tem que sempre estar com o rezador em dia e pensar: será que se eu tiver uma moeda dá? Tá. Será que eu tiver duas moedas eu vou correr mais risco? Tá bom. E se eu não tiver nenhuma? Como é que vai ser? Será que eu vou ser mais feliz? Talvez. Eu vou falar. Ah, vô, mas você está falando que se eu não tiver uma moeda, mesmo não tendo direito? Aí que o vovô fala para vocês o seguinte: essa palavra que vocês tanto falam de direito é que mata vocês um dia após o outro. É direito disso, é direito daquilo, e por fim vocês acabam sem nada. Sem alguém do lado, sem aquilo que você construiu do lado daquela pessoa. E ainda, se brincar, ofende as pessoas lá fora e arrisca prejudicar aquilo que você mais não queria, que é a sua família. Eu vou falar para vocês o seguinte, no pensamento: vocês conhecem de verdade quem vocês são? Será que vocês aprenderam a observar de verdade quem realmente nas atitudes estão dentro de vocês, incorporado? Ah, vocês vão falar para o vô o seguinte: vô, mas eu conheço, eu vou. Eu vou falar o que vocês não conhecem. E vocês nunca vão conhecer. Vocês conhecem ao longo da vida um pouquinho do que vocês são.
Mas o vô vai dar um mistério para vocês entenderem. Bata num filho de vocês, alguém de fora, para vocês verem. Qual vai ser a sua reação? Logo na hora vocês vão querer revidar. Ou vão querer armar uma armadilha, ou vão querer fazer alguma coisa pior. Mas visto que o mundo dos 6, igual era o nosso antigamente lá, qualquer coisa que vocês façam que vá contra a lei, vocês concordam que o sofrimento vai ser dobrado depois? Até vocês provar a inocência de vocês, que vocês estavam certos, que vocês eram mais justos e não sei o que tudo. O mundo de vocês formou uma plataforma de ilusão. Para vocês, o que é certo é errado, o que é errado é certo. Aí o vovô vem através desse humilde vídeo tentar amenizar um pouco o sofrimento de vocês. Olha, nem tudo o que vocês acham que é certo é. E nem tudo o que vocês acham que é errado é errado. Ah, vô, mas que palavra difícil que se fala, vô. Olha, compreenda com o vô. Tem palavras que vocês colocam na boca do outro que não é certo. E tem palavras que você quer ouvir da boca do outro que às vezes são mais certas do que vocês acham que é errado. Às vezes, as palavras que o vovô fala nesse vídeo para vocês, através de mim, fica meio complicado. Mas o vovô quer falar o seguinte: às vezes é melhor eu ouvir mais e falar menos. Ou às vezes é melhor falar com uma certeza, primeiro pensando. Pensa, se eu tenho 2 casas e eu só tenho direito de ganhar uma, e a outra vai ser doada para uma outra pessoa, de que adianta eu ficar brigando? Se entre minha família, os meus pais, outras pessoas que já não estão mais ali, decidiram que aquela parte ali vai ser minha e a outra vai ser doada entre várias pessoas, mesmo que eu tenha feito algum trabalho para concluir as duas. A verdadeira riqueza, eu vou falar o seguinte: é a gente que conquista dentro da gente. Com o nosso trabalho, com o nosso suor, com o nosso pensamento. Eu vou ver muitas vezes que o sofrimento de todo mundo aqui embaixo se baseia simplesmente no moeda, né? É uma moeda que tira todo mundo do eixo. Ah, mas aquela moeda é minha, vô, não é justo. Aí eu vou falar, você faz você fazer um pensamento. Mas pensa, se aquela moeda fosse tão sua, por que você estaria falando tanto sobre ela? Se de fato um dia ela for sua, ela será. Mas pensa, se eu tiver ela, quantas consequências eu vou ter depois na frente? Será que vai ser poucas? Será que vai ser muita? E se eu perder essa moeda ao longo da vida, sendo que eu não ganhei ela com o direito que eu deveria ganhar, com todo o amor, todo o respeito que o universo e aquelas pessoas determinam para mim? Eu vou falar o seguinte nesse humilde vídeo para vocês: o sofrimento começa dentro de vocês a partir do momento que vocês usam aquela palavra de o julgar. Vocês julgam tudo. Você julga o ser humano, julga as atitudes do outro, julga as atitudes dentro da sua casa. Aliás, a sua casa parece um tribunal, eu vou falar. Enquanto a sua casa parecer um tribunal, parece que você nunca vai sair da batalha. O nosso glorioso São Jorge que está aqui atrás, ele sim teve muitas opções de não travar uma batalha contra o inimigo. Mas muitas vezes foi necessário ceifar algumas vidas, porque aquele pensamento de justiça das pessoas naquela época eram de morte. Ele não teve outra escolha, o general São Jorge. Ele precisou ceifar muitas vidas por ordem do Cristo. Olha, meu glorioso soldado, você vai ter que executar aquelas vidas porque naquela memória, naquele espírito não tem mais salvação. Eu já vi, eu sou seu pai e eu te dou a ordem para você ceifar as vidas, não tem mais o que fazer. Com o tempo, quem sabe aqueles espíritos a gente consiga aproveitar algumas pessoas de lá, do campo do Vale dos Mortos. Se lá atrás já era difícil, que eu vou falando aqui na frente, aqui é a mesma coisa. A maioria das famílias estão julgando entre si o que é seu, o que não é seu, o que pode, o que não pode. Enquanto eu pensar na justiça e no direito, eu não vou sair do lugar, eu vou falar. A minha alma não vai mudar,
que é o meu espírito. O meu espírito vai se corromper a cada dia que passa. Eu vou estar se distanciando cada dia do meu Pai maior por causa de nada. Às vezes é melhor ter uma moeda enquanto os meus outros irmãos têm duas, e fazer daquela moeda se multiplicar várias, mas pela minha simplicidade, pela minha humildade e por usar a cabeça no agradecer ao meu Pai maior. Aí sim a minha felicidade vai acontecer e o mundo espiritual vai interceder junto comigo, porque eu, como espírito e como encarnado de matéria, dando valor no meu corpo e ajudando o meu espírito sempre a evoluir, o meu espírito também vai ajudar o meu corpo a aguentar, a produzir tudo o efeito daquela moeda que me sobrou. E eu vou ao longo do tempo ver o quê? Não desejar mal aquelas pessoas que ficaram com duas moedas, mas desejar o bem, que elas conquistem a mesma coisa que eu. Esse que tem que ser o meu desejo no pensar. Que eles consigam com as duas moedas melhores coisas que eu não consegui. Ou que eu vou conseguir ainda. Ah, mas como que eu não vou conseguir? Eu vou conseguir, mas vocês concordam que eu preciso do merecimento primeiro para conseguir? De uma moeda fazer 2, 3, 4, quantas for necessário? Nessa vida, o que mais vale é a simplicidade. Não o julgamento, não o direito. Nada dessas coisas que estão enraizado nas famílias, de raiz, de geração em geração, vai trazer a felicidade para aquele filho, para aquela filha, para aquela família que está ali. As pessoas estão estudando o quê? Para se matarem. São tudo uns generais no campo da batalha. A maioria. Um ceifando a vida do outro. Como que o espírito vai conseguir viver naquele corpo, evoluir dentro dele, se aquele corpo quer matar o outro corpo, que está o outro espírito do outro lado de lá? Ou seja, essa vida vai ter que ser ceifada, igual nos campos de batalha do meu glorioso São Jorge. Não tem outra situação. Mas mesmo assim, ainda o vovô vem ao longo dos anos estudando e vindo nas aruandas da vida, nos terreiros, aqui junto comigo, para fazer esse explicador, que é muito difícil. Filho, por que vocês vão brigar por causa disso? Às vezes é melhor ter uma moeda do que não ter nada. Ou às vezes é melhor não ter nada e ser feliz de uma outra forma que vocês consigam atingir o patamar da vida lá fora. Vocês vão levar do que daqui? A moeda? Nem esse corpo que vocês têm aqui vocês vão levar. Fala pro vô. Esses estão vindo esse vídeo. Não vão levar. Ou vocês vão levar só o espírito. O que o espírito conseguiu aprender nessa matéria. Se ele foi machucado, se ele teve muito enfermo, se ele foi humilhado, xingado, se a memória desse corpo produziu muitas coisas, que é o que o espírito vai levar lá em cima depois para fazer conversador e quem sabe voltar para sua pátria descansado. Mas muitas vezes volta mais cansado do que descansado. Então pensa, quem está ouvindo esse vídeo, às vezes é melhor deixar um pouco de lado as coisas para sofrer menos, porque a carga que você já traz lá de lá, que vocês já viram e guardaram aqui pelo espírito, ou não cuidar dele, já está muito para vocês. Vocês não vão conseguir nada na briga do vou falar. Vocês precisam pensar melhor. Cadê a simplicidade? Cadê o amor que vocês tanto falam do Cristo? Aonde fica? O meu Senhor, que eu vou falar, ele não tinha nada, mas ele sempre foi rico. Não foi só rico no espírito. Ele foi rico em todas as palavras junto ao Pai Maior. Cada alma que o meu Cristo morreu nessa face da terra foi um ouro e um presente que ele ganhou do meu Pai Maior. É difícil explicar em palavras qual é esse ouro. Mas o ouro, o vô vai explicar numa palavra. É a sabedoria. Isso daí não tem preço. Isso daí não tem qual palavra caiba dentro. A sabedoria, herdada de várias gerações e gerações, para aqueles que sabem usar essa palavra, é muito mais que ter bens, moeda. É saber que se eu pensar assim, com a sabedoria, lá na frente vai funcionar. E se eu usar a humildade e o coração puro, o meu desejo vai se concretizar, por mais difícil que seja, e mesmo que na minha vida esteja escura, vai ser sempre ter um ponto de luz. Então, que fique bem claro que o sofrimento é só um aprendizado da vida dos seis.
Ele é visto, é julgado lá em cima, para que vocês aprendam que aqui embaixo não é um campo de batalha, igual já foi na vida do meu Guru São Jorge. Ele é mais do que isso. Ele é um aprendizado para vocês. Dentro da enfermidade, dentro dos dias que você passa de um lado para o outro, o que é difícil para vocês é ter a sabedoria e usar o pensamento. Muita gente corre através da sabedoria e do pensamento. Alguns conseguem. São poucos. Mas a sabedoria, ela é bem vista para todo mundo que quiser abraçar ela. Mas lembra, o amor só fica do lado de quem tem um bom coração. A sabedoria só fica do lado daquele que faz bom uso dela. Nunca contra. Então pensa, o sofrimento é a base dos 6 ter a evolução mais completa, mesmo que doa um pouco. Vocês herdar a sabedoria de tudo aquilo que vocês precisam saber. Mas a sabedoria só vai ficar ao lado de vocês se vocês souber conjugar toda a simplicidade e a humildade de tudo o seu matéria junto com o seu espírito. Essa é a verdadeira frase do sofrimento. É um aprendizado. Por mais que a gente, eu, vovô, a gente possa não ter explicado muito bem, mas a realidade do sofrimento é essa. Por mais que esteja doendo para quando alguém for ouvir esse vídeo. Axé.